Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje temos como convidada a Carla Amado Gomes, professora na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e investigadora do Centro de Investigação de Direito Público da mesma universidade. É doutorada em Direito Administrativo, publicou várias centenas de artigos, tem-se focado nos últimos anos no estudo da problemática ambiental do ponto de vista do direito público, desde questões relacionadas com recursos energéticos à proteção da biodiversidade e ao direito das catástrofes naturais. Bem-vinda. Obrigada, Margarida. É um gosto estar aqui. A opção é, mantendo a Portela, crescermos com um novo aeroporto no Montijo. Muito brevemente estaremos a concluir as negociações com a ANA e aguardaremos unicamente, mas é muito importante, a decisão em matéria de impacto ambiental para poder tornar a decisão absolutamente irreversível. O primeiro-ministro António Costa disse isto em outubro do ano passado sobre os planos de transformar a base aérea número 6 do Montijo num aeroporto civil, complementar ao aeroporto Humberto Delgado em Lisboa. 3 meses depois, a 8 de janeiro deste ano, assinou um acordo com a ANA Aeroportos para a transformação da base do Montijo e o aumento da capacidade do aeroporto de Lisboa. O primeiro estudo de impacto ambiental sobre a construção desta infraestrutura, localizada a 6 km a sul da Reserva Natural do Estuário do Tejo, foi entregue na Agência Portuguesa do Ambiente em abril deste ano. Isto aconteceu 6 meses depois das declarações do Primeiro-Ministro que nós ouvimos. A avaliação de impacto ambiental é algo que se faz depois de uma decisão política estar tomada? Bom, em primeiro lugar eu gostava de dizer que um local de um aeroporto, sobretudo se for novo, nunca é ótimo. Ou é prejudicial para o ambiente, ou é prejudicial para as pessoas, ou normalmente é prejudicial para ambos. O que parece estar a acontecer neste caso, uma vez que vai haver afetação de biodiversidade aves e vai haver um intenso ruído para as pessoas das vizinhanças. Aliás, a semana passada foi veiculada a notícia das medições de ruído e poluição atmosférica perto do aeroporto de Lisboa e, de facto, as perspectivas de um novo aeroporto numa outra localização são de multiplicação desses impactos, agravado pelo facto das aves poderem estar na rota dos aviões e, portanto, ser perigoso para as aves e ser perigoso para as próprias naves e as pessoas que nelas transitam. Pergunta-me, é natural, é habitual que uma decisão de um procedimento de avaliação de impacto ambiental, seja qual for a decisão que dele resulte, seja posterior a uma decisão política? Infelizmente é habitual, embora não seja legal. Portanto, o que a lei diz, e é preciso ver que a lei portuguesa é, como 95% das leis portuguesas de direito do ambiente, uma transposição de uma diretiva da União Europeia. Portanto, é preciso que se tenha a noção de que nós não somos autónomos no direito do ambiente, como já não somos em muitas outras matérias, mas realmente o nosso direito ambiental é em 95% direito da União Europeia ambiental concretizado. A diretiva europeia deixa bem claro que a decisão ou o procedimento de avaliação de impacto ambiental não tem que se verter numa decisão administrativa, por vezes pode assumir outras formas, depende dos ordenamentos jurídicos, mas de facto essa decisão tem que ser prévia à tomada de decisão política. Portanto, ela incorpora, ela sustenta, ela legitima a decisão política e é, no fundo, um influxo de boa governança dessa decisão política. Não quer dizer que aquilo que se passa na avaliação de impacto ambiental, nomeadamente do ponto de vista de ouvir pessoas, o público interessado, vincula o governante no sentido de ele ter que seguir esse, chamemos-lhe parecer, ou essa opinião, essas opiniões sustentadamente produzidas nesse procedimento de consulta pública, mas esse acervo de opiniões e de exames, de perícias, de consulta que foi produzido deve incorporar a decisão política. Ora, o que acontece em Portugal em muitas situações é que esse processo é invertido. Primeiro toma-se a decisão política e depois vai-se tentar confirmar já com acordos firmados com determinados operadores e muitas vezes operadores económicos, o que deixa muito pouca margem, do ponto de vista da boa-fé do Estado e do Estado ser supostamente uma pessoa do bem e o governo que o representa,
de que essa decisão ambiental vá ser contrária à decisão política. Deixa pouca margem de manobra, não é? E naturalmente isso também não é bom para a população em geral, que fica descrente dos procedimentos ambientais. Mas pensa, bom, mas a decisão está tomada, agora vamos fazer a avaliação exatamente para quê? Para a União Europeia ver, fundamentalmente, e para não sermos objeto de processos judiciais junto do Tribunal de Justiça movidos pela Comissão Europeia, sendo certo que a violação está lá. Ou seja, a avaliação tem que ser prévia. Se é posterior, já se está a incumprir a diretiva. Mas a União Europeia acaba por punir o país por isso? Ou não há este acerto? Repare, enfim, sem querer ser maçadora, porque o público que nos ouve pode não ser exatamente formado em direito, mas nós, pelo facto de estarmos integrados na União Europeia, temos uma dupla camada de supervisão, digamos assim. É evidente que temos os tribunais portugueses, mas os tribunais portugueses, do ponto de vista ambiental, são muito pouco atuantes. Por várias razões que, enfim, poderemos ver, mas não exatamente agora. Mas temos os tribunais nacionais, mas temos, sobretudo, o contencioso da União Europeia, nomeadamente o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral. Como é que um processo pode chegar ao Tribunal de Justiça no sentido de Portugal ser condenado por não cumprir uma diretiva europeia? Há um processo que se chama processo por incumprimento. Esse processo tem sempre um procedimento prévio de tentativa de acordo entre a Comissão, que recebe queixas, normalmente recebe queixas das ONGs, da Zero, da Quercus. Exato, neste caso do aeroporto de Montijo, a Zero fez uma queixa junto à Comissão. A Comissão examina, entra em contacto com o Governo português dá as suas justificações. Se a Comissão entender que as justificações não são suficientes, segue para o Tribunal. E o Tribunal pode efetivamente condenar o Estado português. Um primeiro momento, a sentença, digamos que é uma sentença que, enfim, não é uma sentença platónica, mas é uma sentença importante do ponto de vista da repercussão pública. Mas a segunda sentença, caso a primeira não seja cumprida, é uma sentença mais pesada, porque é uma sentença que envolve sanções pecuniárias compulsórias de milhares de euros por dia. E eu posso lhe dar um exemplo. A semana passada, penso que o acórdão é de 5 ou 4 de setembro deste ano. Foi uma menina que me segue no Facebook que me mandou um e-mail a dizer: professora, olha, se quiser partilhe esta decisão. E realmente eu postei há 3 ou 4 dias uma sentença, um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia a condenar Portugal por incumprimento da Diretiva Habitats. Já é a segunda vez que somos condenados por incumprimento no campo dessa diretiva. E, portanto, tem consequências? Pode ter consequências. Nomeadamente, muitas vezes o que acontece é que a Comissão ouve o Estado e o Estado diz: bom, eu não fiz agora, mas acabei por fazer, e acabou por ser um resultado favorável, porque não houve aqui grandes atropelos, e digamos que a coisa passa. Agora, a violação está lá. O procedimento tem que ser prévio. Portanto, já estamos a violar direito europeu. Mas se calhar há mais coisas que estamos a violar neste caso. Como o quê? É muito duvidoso, e a Zero tem batido muito nessa tecla, e eu sou associada da Zero e conheço várias pessoas ligadas à Zero, e por vezes conversamos, nomeadamente o professor Francisco Ferreira, a Carla Graça, e lembro-me de ter falado com o professor Francisco Ferreira a este propósito, de saber se neste caso do aeroporto do Montijo seria necessário fazer a avaliação ambiental estratégica, que é outro instrumento de direito da União Europeia. E, portanto, há outra diretiva que gera outro diploma português e que também diz que em determinados casos, nomeadamente projetos de infraestruturas, é necessário fazer uma avaliação ambiental estratégica. A não ser que seja um projeto muito diminuto, ou que a alteração que vá provocar a um determinado plano territorial seja insignificante. Não é nenhum dos casos. Estamos a falar de um aeroporto internacional que vai trazer impactos do ponto de vista social e ambiental em sentido estrito. E a Zero tem-se batido por uma avaliação ambiental estratégica. E essa avaliação ambiental estratégica acontece porquê? Porque um aeroporto tem que ter um plano de infraestruturas. E um plano de infraestruturas é um instrumento cuja elaboração incorpora uma avaliação ambiental estratégica, que é uma visão de futuro. É um pouco diferente da avaliação de impacto ambiental. Nós, na avaliação de impacto ambiental, temos um projeto. E, portanto, nós temos que saber quais são os efeitos, os impactos que o projeto causa no ambiente. Mas é um pouco, como o povo diz, uma pescadinha do rabo na boca. Nós andamos à procura dos impactos que aquele projeto em concreto nos devolve, digamos assim.
No caso da avaliação ambiental estratégica, nós não temos nenhum projeto, nós temos uma visão, uma perspectiva. Eu às vezes digo aos meus alunos, é como se tivéssemos aqui uma bola de cristal, vamos ver neste bocado de território o que é possível fazer, tendo em consideração, nomeadamente, aquilo que já lá está e aquilo que pode evoluir. E no caso do aeroporto, a avaliação ambiental estratégica seria até um procedimento prévio à própria avaliação de impacto ambiental ou eventualmente simultâneo, porque a legislação permite fazer as duas coisas quando já existe um projeto. Mas de facto nem a avaliação ambiental estratégica foi feita e parece que está descartada, quando do meu ponto de vista a lei exige, porque é um plano setorial e tem que a envolver. E depois a avaliação de impacto ambiental, que é importantíssima e que sempre seria necessária, mas prévia e não póstuma. E por isso, de facto, há aqui vários atropelos à legislação ambiental neste processo do aeroporto. Só para nos contextualizar quem está a ouvir, segundo o acordo assinado em janeiro entre o Estado português e a ANA Aeroportos, a ampliação do aeroporto da Portela e a construção do aeroporto de Montijo vai significar um aumento dos atuais 38 para 72 movimentos por hora, isto considerando aterragens e deslocagens e decolagens, e se no ano passado a Portela recebeu cerca de 28 milhões de pessoas, um número recorde, a estimativa é que passem a aterrar na região de Lisboa mais de 50 milhões de passageiros por ano. Tal como disse, a Zero pediu que esta obra seja sujeita a uma avaliação ambiental estratégica, assim como o Partido dos Verdes. Mas que respostas na prática é que a avaliação ambiental estratégica dá que o estudo de impacto ambiental não dá? A articulação entre os dois diplomas nem sempre é fácil, levanta muitas dúvidas jurídicas que a própria diretiva, nenhuma das diretivas na verdade, mas a diretiva da avaliação estratégica não resolve. Agora a verdade é que a avaliação ambiental estratégica, como a avaliação de impacto ambiental, são procedimentos caros. Caros para o empreendedor, e essa eu sei que seria uma questão que também gostaria de abordar aqui, o empreendedor porque tem que encomendar os estudos de impacto ambiental e há profissionais dedicados a essa atividade, que não são juristas. Caros para as entidades públicas, porque na avaliação ambiental estratégica existe algo que se chama relatório ambiental, que é o resultado da tal avaliação ambiental do ponto de vista estratégico, que é pago pelas entidades que aprovam o plano. No caso, um plano setorial, essa entidade é o Conselho de Ministros e, portanto, seria o Estado português. Atenção que no caso dos planos diretores municipais, por exemplo, são as autarquias locais e isso onera bastante essas entidades. E há muitas situações que, de facto, entram através dos PTMs. Aqui seria um plano setorial, seria o Estado português. E, portanto, nesta vertente, aqui o que acontece é que porque há dois procedimentos e envolvem custos, a diretiva diz, bom, mas se já houver um projeto e se esse projeto tiver que ser suportado pela sua envergadura por um plano, então faz-se tudo ao mesmo tempo. Eu tenho uma dúvida fundamental sobre este faz tudo ao mesmo tempo, que não vou propriamente esmiuçar, mas posso avançar, e que diz respeito aos efeitos da declaração de impacto ambiental que a nossa lei assume como vinculativos. A diretiva não, mas a nossa lei sim. Enquanto que a avaliação ambiental estratégica é uma descrição, é uma memória descritiva que não tem propriamente efeitos vinculativos para o decisor. E, portanto, ao entrar uma coisa na outra, eu diria que para se respeitar o procedimento de avaliação de impacto ambiental, sim senhor, fazer as duas coisas, mas não perder ou não descartar o efeito vinculativo da declaração de impacto ambiental. Que eles devem ser feitos simultaneamente. Num caso como este, se se optasse pela avaliação ambiental estratégica, uma vez que o projeto do aeroporto já existe, enfim, já existe alguma coisa, uma questão de ampliar, seria eventualmente uma tarefa de envolver ou incorporar nesta visão estratégica para aquele território a presença daquele aeroporto com aquela capacidade operativa, porque um aeroporto já existe, enfim, já se sabe, simplesmente vai implicar mais aterragens, mais descolagens, mais movimentação de pessoas, portanto mais acesso, mais carga em termos de emissões dos transportes, mais impactos para a biodiversidade daquele local e, portanto, do ponto de vista da avaliação ambiental estratégica, isso teria que ser projetado e o projeto teria que ser acomodado nessa projeção
e depois a declaração de impacto ambiental ela própria deveria conter as medidas de minimização e eventualmente de compensação necessárias para que aquela envolvência, aquele território pudesse suportar adequadamente o aeroporto. Agora, é verdade, eu comecei por dizer, não há um sítio, não há um local ótimo para um aeroporto. Se eu sou contra o aeroporto do Montijo, não foi uma pergunta que me tivesse colocado, mas eu à partida digo, eu não sou contra a colocação ou a instalação do aeroporto no Montijo, porque compreendo que a Portela esteja a arrebentar pelas costuras, que seja um aeroporto perigoso e quanto mais tráfego aéreo, mais risco existe para a cidade de vir a ter um acidente com eventualmente uma nave a cair em cima de uma zona habitada. Simplesmente é para isso que existem os instrumentos de avaliação e de ponderação das consequências ambientais. Portanto, aeroporto eventualmente sim, mas não já como um facto consumado, porque isso do ponto de vista da boa governança ambiental é péssimo. O governo está-nos a vender um aeroporto como se fosse um dado adquirido e, portanto, toda a participação pública é perfeitamente descartável porque a decisão política já está tomada. Aeroporto, eventualmente, no Montijo, sim, mas com um suporte ambiental credível e, portanto, com a convocação de todos os instrumentos possíveis para tornar a decisão o mais consensual e o mais assimilável possível pela população. Se hesitássemos, se nada fizéssemos agora, pagaríamos nos próximos anos em menos crescimento dos passageiros transportados, em menos crescimento económico. O aeroporto complementado do Montijo é uma solução adequada, confortável e sustentável. O anterior ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse isto na cerimónia de assinatura do contrato de expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa a 6 de janeiro deste ano. O estudo de impacto ambiental pode ser feito à medida de uma decisão política? Não deve ser feita à medida de uma decisão política. A questão do estudo de impacto ambiental é uma questão, ou deveria ser uma questão estritamente técnica. E não é? E a Margarida perguntou-me, antes desta entrevista estar a decorrer, se eu achava bem, ou se eu acho bem, que sejam os operadores a promover a realização dos estudos de impacto ambiental. Portanto, como por aqui só fazer uma pequena explicação. Uma avaliação de impacto ambiental é feita tendo em consideração o tipo de projeto. E de acordo com esse tipo de projeto é seguida uma determinada pauta que está na lei. Portanto, há uma decisão de impacto ambiental e depois há um procedimento de pós-avaliação que teoricamente acompanha o projeto desde que é apresentado o seu papel, digamos assim, que ele é apresentado no seu esquema, até ao seu desmantelamento. Portanto, supostamente era isto que deveria acontecer. A declaração de impacto ambiental é uma decisão técnica que é tomada ou pela Agência Portuguesa do Ambiente ou pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, dependendo do tipo de projetos. Só é tomada pelo Governo, excepcionalmente, se o projeto for da iniciativa da APA, para garantir um terceiro imparcial. Portanto, ou APA ou CCDR aprovam a declaração de impacto ambiental, que pode ser favorável, desfavorável ou condicionalmente favorável. Para chegar à declaração de impacto ambiental, há um elemento fundamental, que é o estudo de impacto ambiental, um ou vários. E a questão é, quem é que deve elaborar esse estudo? É o próprio que tem interesse nas conclusões a que o estudo vai chegar, dir-se, isto é uma coisa viciada. E perguntar se isso era um conflito de interesses. Ou é a entidade pública que o vai aprovar, mas com dados fornecidos pelo operador e com o custo suportado pelo operador. Essa é a solução alemã. Na Alemanha, é o operador que fornece os dados, é a entidade pública que realiza o estudo de impacto ambiental, que depois vai servir de base à declaração de impacto ambiental. Em Portugal e noutros Estados da União Europeia, a posição foi diferente e, portanto, é o operador que fornece os dados à entidade administrativa que vai aprovar o projeto. Eu sempre tenho ensinado, e sempre tenho dito, e continuo convicta disto, que acho esta solução correta. E esta solução correta, nesta perspectiva, quem é que tem o domínio do risco que o projeto vai implicar? Quem o promove é o operador.
Aqui não estamos propriamente a falar de riscos de poluição, porque isso é avaliado numa outra sede, nomeadamente em licenças ambientais, mas estamos a falar em impactos para o território e para as pessoas que nele vivem e para a biodiversidade que eventualmente aí esteja sediada. Quem é que tem o maior conhecimento sobre estes dados? É quem vai promover o projeto e as pessoas a quem ele, o operador, fornece os dados e que vão elaborar os tais estudos. E, portanto, do ponto de vista da praticabilidade, digamos assim, praticabilidade da situação, parece-me uma solução adequada. Depois, conflito de interesses. O conflito de interesses acaba por não surgir, do meu ponto de vista, porquê? Porque é verdade que há um estudo de impacto ambiental que tem a visão do operador, só que depois, no âmbito do procedimento de avaliação de impacto ambiental, há uma entidade que é a Comissão Técnica, e que é uma comissão que é formada à medida de cada projeto. Portanto, é um órgão, como nós podemos dizer em direito, ad hoc, amolda-se a cada projeto. E é essa entidade, que é uma entidade administrativa e, digamos, asséptica, porque puramente técnica, que vai estudar aquele projeto, ou aquele estudo, vai fazer variedíssimas diligências e depois vai tirar uma conclusão que indica, e portanto que submete à entidade que ela própria então vai emitir a declaração de impacto ambiental. E portanto não é quem apresenta o estudo que decide sobre o estudo. O estudo é uma componente fundamental, é a visão do operador. E que há ainda um outro argumento que do meu ponto de vista justifica que a solução seja esta em Portugal, e que é o seguinte, é que em direito do ambiente pontifica um princípio fundamental, que é o princípio da prevenção. E, portanto, o princípio da prevenção visa antecipar impactos, danos para o ambiente de uma determinada atividade, um determinado projeto, um determinado produto, serviço, o que seja. E do ponto de vista do princípio da prevenção, quem tem o ónus da prova de dizer que a sua atividade é não inócua, mas que não comporta um risco significativo para o ambiente, é quem a quer desenvolver. Portanto, a ideia da entrega do estudo de impacto ambiental pelo operador, para mim, é uma concretização do princípio da prevenção e da inversão do ónus da prova. Não é a administração que tem que provar que aquele projeto é seguro. É o operador que tem que provar que ele é tão seguro quanto possível, que ele é tão pouco impactante quanto possível. E, portanto, faz sentido esta solução, do meu ponto de vista, faz por várias razões. Agora, é preciso que fique bem claro, o estudo de impacto ambiental é um componente da declaração de impacto ambiental. A declaração de impacto ambiental, tendo em consideração aquele estudo, pode ser totalmente favorável, não conheço nenhuma totalmente favorável, condicionalmente favorável, são 98%, e por vezes há desfavorável. Com uma desfavorável não se pode fazer nada, por causa do efeito vinculativo. A questão da condicionalmente favorável implica as tais medidas de minimização e eventualmente medidas de compensação que hoje em dia, na última alteração da lei, tornaram-se mais fáceis de, digamos, consensualizar entre a administração ambiental e o operador, porque a lei criou uma fase em que, chegados ao final da avaliação técnica e todas as diligências necessárias, antes da decisão vir a ocorrer, eventualmente a autoridade da AIA, a APA ou a CCDR, pode chamar o operador a dizer, olha, detectamos aqui uma série de problemas no vosso estudo de impacto ambiental, os nossos técnicos estão a trabalhar sobre isto e achamos que estas medidas não são suficientes. Querem reformular para ver se isto chega a bom porto? E esta last call, digamos assim, é algo que não existia antes da última alteração, de dezembro de 2017, e que torna este procedimento mais ágil, digamos assim, e eventualmente poder-se-á dizer, isso é para favorecer o empreendedorismo. Não tenhamos ilusões que aqui o que está em causa é a concretização da obra. A ideia é o desenvolvimento e o progresso económico, seja lá o que isso for, é fazer. Mas fazer com as ponderações e as preocupações e as condicionantes ambientais, enfim, que sejam necessárias no caso concreto. Segundo dados recolhidos pelo Público em julho, entre 2.300 estudos de impacto ambiental submetidos nos últimos 25 anos à Agência Portuguesa do Ambiente, só 444, ou seja, 6% tiveram uma decisão favorável. Acha que isto são boas notícias?
Isso é uma pergunta difícil. Enfim, isso pode significar que a Agência Portuguesa do Ambiente está a ser extraordinariamente rigorosa na avaliação dos estudos de impacto ambiental e, portanto, está a ser muito protetiva do interesse ambiental, e isso justifica que só 6% é que tenham tido uma decisão favorável. E desfavorável. Só 6% é que teve uma decisão desfavorável. Só 6% é que tiveram uma decisão desfavorável, portanto 94% foram... Neste caso, a grande maioria, como tinha dito, é favorável condicionada. Pronto, é que eu fiquei surpresa, confesso, com 6%. Se calhar foi eu que disse mal, sim. Foi com 6%, eu fiquei um pouco surpreendida por isso. Bom, esses 6% dos desfavoráveis é a tal margem mínima, o que significa que há alguma eventual benevolência, sendo certo que é preciso ter em consideração que a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, agora, enfim, é sempre responsável pela declaração de impacto ambiental no caso dos projetos do anexo 1, nem sempre o é nos casos dos projetos do anexo 2. Os projetos do anexo 2 são projetos menos impactantes, chamemos-lhe assim. Mas até há bem pouco tempo, quem emitia a declaração de impacto ambiental, na verdade, era o Ministro do Ambiente. E, portanto, admito que esses 6% digam respeito a declarações de impacto ambiental desfavoráveis, independentemente de ter sido o Ministro do Ambiente ou a APA, enfim. Sim. Mas há uma reduzida margem de projetos que é chumbado, passa a expressão, na avaliação de impacto ambiental. Se isso me preocupa, pois visto assim agora nessa perspectiva, preocupa-me na medida em que podemos estar a ser demasiado benevolentes nas declarações de impacto ambiental e podemos estar a menosprezar determinados valores. É verdade que a avaliação de impacto ambiental tenta minimizar impactos e, naturalmente, antecipar danos, tentando que eles não se venham a verificar. E por isso comporta dois tipos de medidas: as tais medidas de minimização e as medidas de compensação. Isto já é uma linguagem muito técnica, mas fundamentalmente a ideia da minimização do impacto tem a ver com uma redução da perturbação que o projeto vai envolver para o ambiente social e ambiental, chamemos assim, ou ecológico. E a questão da compensação já parte de um outro pressuposto. Parte do pressuposto do dano. Um impacto não é igual a um dano. Um impacto é uma alteração adversa, mas que não é considerada significativa, ou seja, podemos tolerá-la, o ambiente pode assimilá-la, as pessoas podem assimilá-la, ainda podemos viver com isso. No caso do dano é uma perda irreversível, e por isso os impactos minimizam-se, os danos compensam-se. E a questão das medidas de compensação é uma questão misteriosa, porque elas aparecem nomeadas nas avaliações de impacto ambiental e na legislação da avaliação de impacto ambiental e nomeadamente no diploma da rede das áreas protegidas, mas elas não têm regime jurídico. Sobre isso eu queria te perguntar, quando o estudo de impacto ambiental tem esta decisão favorável condicionada, o promotor do projeto tem que fazer o RCAP, o relatório de conformidade ambiental do projeto de execução, onde tem que demonstrar que pôs em prática exatamente essas medidas de compensação ou mitigação dos impactos ambientais durante e depois das obras. E é então formada uma comissão de acompanhamento ambiental, onde uma série de entidades, onde se inclui o dono da obra, as associações ambientalistas, o Instituto de Conservação da Natureza e outros organismos que tutelem os recursos ambientais implicados, fiquem encarregues de acompanhar o cumprimento destas medidas. Mas estas comissões de acompanhamento fazem realmente uma fiscalização eficaz? Margarida, permita-me só uma pequena correção. O RECAP é um segundo estudo, um segundo relatório de avaliação de impacto que não acontece em todos os casos, porque o projeto, quando é submetido, pode ser um projeto completo com a fase das estruturas e a fase da execução, ou pode apenas haver a chamada concessão, por questões várias, por questões técnicas, por questões financeiras, e só mais tarde é que o operador consegue dar, digamos, o quadro completo. Só nessa situação é que acontece o RECAP. Porquê? Porque havia o risco, e a União Europeia percebeu isso e por isso é que criou essa figura, havia o risco de o operador
por razões menos sérias, apresentar apenas um projeto de concessão, conseguir uma declaração de impacto ambiental favorável e depois, na execução, provocar todos os impactos e estar livre de qualquer controle. E não haver qualquer E, portanto, neste momento, o que é que nós temos? Nós temos uma DIA que é emitida sob um projeto de concessão e depois essa DIA vai ser reavaliada no tal RECAP. Bom, é verdade que o RECAP acontece numa fase posterior, mas aquilo a que a Margarida se refere com as comissões de acompanhamento não tem apenas a ver com o RECAP. Tem a ver com uma figura que a nossa lei originalmente, portanto inovatoriamente e até de forma muito louvável, incluiu no regime da avaliação de impacto ambiental, que é a chamada pós-avaliação. Pós de quê? Pós da emissão da DIA. Porque se pensaria, bom, a DIA contém todas as medidas de minimização, todas as medidas de compensação, o operador, pessoa de bem, vai cumpri-las e, portanto, não é necessário fazer mais coisa nenhuma. Mas no procedimento de avaliação de impacto ambiental e nos procedimentos ambientais existe esta ideia da supervisão até que o ato morra, digamos assim, desde o berço até à tumba. E esta ideia da pós-avaliação, no caso da avaliação de impacto ambiental, pode envolver as comissões de acompanhamento nos processos de infraestruturas. Não é uma figura que aconteça sempre. Pode estar prevista, por exemplo, no estudo de impacto ambiental e ser assimilada pela declaração de impacto ambiental. Eu, porque me chamou a atenção para isso, fui à procura de um dos últimos despachos, não creio que seja o último, mas este é relativamente recente. Por exemplo, há aqui um despacho de 2015 dos Gabinetes dos Secretários de Estado da Cultura e do Ambiente e que tem a ver com o acompanhamento de uma grande obra de infraestruturas hidroelétricas de Aivões, Altâmega, Couvens. Já está-me a lembrar precisamente das barragens que têm normalmente estas comissões de acompanhamento. Porque são empreendimentos que causam um profundo impacto no território, grandes mudanças, muitas vezes de florestação, até deslocamento de populações, e que contém várias medidas de minimização e de compensação. E, portanto, por exemplo, neste caso foi criada uma comissão de acompanhamento que tem aqui, por exemplo, a presidência da APA, mais a Comissão de Coordenação, Direção-Geral da Cultura do Norte, Instituto de Conservação da Natureza, como referiu, Laboratório Nacional de Energia e Geologia, e entidades com intervenção no procedimento. Para quê? Para ter a certeza de que o operador cumpre efetivamente aquelas medidas. Porque aquelas medidas, na verdade, de minimização e compensação, por exemplo, aqui neste despacho alude-se a uma compensação socioambiental que me deixou muito curiosa, exatamente o que é que se quereria dizer com isto, porque não há nenhum regime nem para a compensação ecológica, nem para a compensação socioambiental. Normalmente vão umas pessoas com alguns meses de antecedência oferecer determinadas, enfim, não queria ser desagradável, mas determinadas esmolas às populações, dizer, olha, o senhor vai ter aqui uma barragem, provavelmente vai ficar aqui sem o seu couval, independentemente de haver aqui expropriações, nós vamos lhe dar um eletrodoméstico. Enfim, contrapartidas deste género, que não devem ser decididas assim, devem ser decididas através de um procedimento específico em que toda a população é representada e os vários atores sociais são devidamente representados e não são exploradas determinadas fraquezas e vulnerabilidades de algumas pessoas, por vezes até, enfim, ou por serem idosas ou por terem pouca escolaridade, não sabem exatamente o que é que está em causa. Mas estas comissões de acompanhamento, dizia, elas podem acontecer nos procedimentos para avaliação. Normalmente a sua criação está prevista na própria declaração de impacto ambiental e elas seguem estes procedimentos para saber se eles são efetivamente cumpridos. A questão é, e se não forem? Pois, que poder é que têm estas comissões? E se não forem? As decisões são vinculativas? Não, estas comissões são entidades puramente, enfim, eu diria consultivas, não é? Que podem reportar à autoridade da AIA, mais uma vez, à APA ou à CCDR, aqui, por exemplo, a APA preside, e, portanto, a APA sabe perfeitamente o que é que está ali em causa. Portanto, nem há propriamente uma comunicação formal. A APA tem todas as ferramentas para saber se está a ser ou não cumprido aquilo que está previsto na Declaração de Impacto Ambiental. Eventualmente pode haver sanções contra os nacionais por incumprimento das condições da Declaração de Impacto Ambiental, e as condições da Declaração de Impacto Ambiental são precisamente as tais medidas de minimização e compensação. Mas essas sanções contra os nacionais não matam, digamos assim, não fazem cessar a validade do ato. O ato continua e a atividade continua a poder ser desenvolvida. Lembra-se de alguma situação em que essas contravenções tenham sido aplicadas?
Não lhe consigo dar esses dados, mas o regime de avaliação de impacto ambiental, remetendo para a lei das contornações ambientais, tem um vasto conjunto de sanções, contornações. Estamos a falar de sanções pecuniárias. Eventualmente, sanções acessórias que estão depois descritas na lei das contornações ambientais, uma das quais, e enfim, do meu ponto de vista a mais importante, é a obrigação de o faltoso, chamemos assim, o acoimado, como por vezes dizem, aquele que suporta a coima, ter, além de pagar essa coima, que pode ascender a milhares de euros, pronto. Mas depois há um problema que é a sua impugnação judicial e normalmente os juízes são sensíveis a vários aspectos e diminuem drasticamente esses valores, mas o acoimado pode ser obrigado a repor o estado das coisas, digamos assim, o estado físico, exatamente, como estava imediatamente, no momento imediatamente anterior à lesão que ele provocou. Portanto, isso poderia parecer ser relativamente eficaz no caso de se ter provocado um dano, o operador está obrigado a repor o estado das coisas. Simplesmente como nós sabemos, do ponto de vista ambiental / ecológico, o estado das coisas é muitas vezes impossível de repor exatamente no estado em que estava, por causa dos equilíbrios dos ecossistemas. E por isso é que convém não chegar à ideia do dano, convém atalhar antes, através, enfim, ou das medidas de minimização ou das medidas de compensação, porque, por exemplo, no caso das barragens, sabe-se que os danos vão ocorrer, é inevitável, vai ter que haver desmatamento, vai ter que haver deslocação de habitats, vai ter que haver medidas também de minimização de ruídos, etc. Mas essas medidas de compensação são inevitáveis. O que é que, mais uma vez, diz a Diretiva Habitats? Essas medidas de compensação têm que ser prestadas pelo operador. Mas têm que ser prestadas quando? E aí o direito da União Europeia começa a falhar e há uns anos a Comissão Europeia enfim, emitiu umas guidelines, enfim, um código de boa conduta, umas diretrizes de boa conduta, em que, nas quais diz expressamente, estas medidas de compensação têm que ser adotadas e de preferência concluídas antes do dano vir a acontecer, para permitir a chamada continuidade do equilíbrio ecológico. E, portanto, se vai deslocar uma determinada espécie de um habitat, antes de deslocar essa espécie do habitat, vai-se tentar encontrar um habitat o mais parecido possível, promover um investimento numa espécie que pode ser a mesma ou pode ser uma com as mesmas características, para aumentar o potencial, que é para depois, quando o dano ocorrer e ali descer, digamos assim, o ambiente no seu todo, como diz a diretiva, não sofrer. Ora, o que se passa na maior parte dos casos é que estas medidas de compensação não são adequadamente previstas porque não sabem muito bem o que é que elas são e muito menos são adotadas e cumpridas e terminadas antes do dano vir a acontecer. E, portanto, como é que essas comissões de acompanhamento podem agir? Bom, poderiam agir desde logo dizendo, bom, mas as medidas de compensação, vamos lá ver onde é que elas estão, quais é que elas são, já foram cumpridas, já foram pelo menos iniciadas? Diz o operador, não, ainda não temos estudos todos concluídos. Então, para tudo até que isso venha a acontecer. Mas essa comissão não tem o poder de dizer para tudo, não é? E, sobretudo, a comissão tem muita dificuldade em concretizar um instrumento que a legislação não define. O que é um verdadeiro mistério. Enfim, isto é uma batalha que eu venho travando há alguns anos, através de escritos, mas que agora não interessa desenvolver, mas, de facto, isto deixa muito amputado o procedimento de avaliação de impacto ambiental sempre que o projeto implicar um dano, e aqui estou a falar de um conceito que a própria lei também define noutro diploma, que é reprodução de outra diretiva da União Europeia, que é o diploma do dano ecológico. Portanto, há uma alteração adversa significativa, mensurável, no terreno, que tem que ser compensada por uma atividade desenvolvida por quem vai provocar esse dano, num local com as mesmas características biológicas, geofísicas, o que seja, e de preferência antes de o dano vir a ser concretizado. Nada disto é feito.
Vamos falar sobre a participação pública. A 30 de setembro de 2015, o Estado português assinou 2 contratos de concessão com a empresa Australis Oil and Gas Portugal nas áreas Batalha e Pombal para prospecção, pesquisa e exploração de petróleo e gás. São 2.510 km² de direitos de exploração no subsolo nacional que o Estado entregou a esta empresa, divididos por 18 concelhos. E em 2 destes locais onde a petrolífera quer realizar o esforço de prospecção de gás, só no final de 2019, passados mais de 3 anos, é que os responsáveis da Australis apresentaram publicamente o projeto às populações. A Savannah Lithium, detentora desde março de 2017 dos direitos de exploração de feldspato, quartzo e lítio na mina do Barroso, em Boticas, fez uma sessão de esclarecimento na freguesia onde pretende avançar com esta mina a céu aberto no último mês de agosto. Porquê que as empresas só dão explicações nos locais onde já vão fazer grandes empreitadas tanto tempo depois dos contratos estarem assinados? Para não provocar tumultos e para evitar problemas com os financiadores. Mas isto não deita por terra toda a ideia de consulta e participação pública? Sim, mais uma vez o mesmo problema de haver uma declaração de impacto ambiental póstuma à tomada e publicitação da decisão política. Eu confesso que relativamente aos contratos do lítio não tenho conhecimento, porque nunca estudei matéria, aliás um dos meus trabalhos de casa a fazer nos próximos meses. Relativamente ao petróleo estou um pouco mais enquadrada, porque com um ex-orientante meu desenvolvi um estudo que há 2 anos precisamente sobre o problema da legislação de enquadramento e como encaixar as condicionantes ambientais. E de facto, por exemplo, no caso do petróleo, as coisas são difíceis. Porquê? Porque a legislação é de 94, pensou-se assim, provavelmente, nós nunca teremos petróleo, mas se alguma vez tivermos, aqui fica este esboço de legislação. E nessa altura, enfim, nunca se tomou a sério, embora haja muitas sondagens já feitas ao longo da costa portuguesa, e portanto nunca se investiu nessa legislação e sobretudo nunca se cruzou essa legislação com a avaliação de impacto ambiental, nem outras legislações, outros textos, outras normas sobre restrições e condicionamentos ambientais. Portanto, foi-se deixando tudo um pouco navegar à vista, até que acontecem estes contratos. E porquê é que estes contratos têm levantado? Agora estou-me a referir ao petróleo, mas poderia estar a reportar-me ao lítio, embora o lítio não seja tão líquido como o petróleo. No caso do petróleo, porquê no fundo do Bruá? Porque estes furos a acontecerem, que havia quem dissesse que nunca iriam acontecer e que as empresas apenas celebraram estes contratos para manter o interesse dos acionistas. E, portanto, uma atividade de especulação. Nunca tinha havido verdadeiro interesse em furar. E a verdade é que os furos não aconteceram. Enfim, eu não sei se este valor é correto, mas eu tenho um amigo que faz advocacia muito intensa na área do petróleo que me diz que um furo de prospecção pode custar 8 milhões de euros. Enfim, talvez esteja aqui a empolar, mas é uma quantia muitíssimo significativa e, portanto, uma empresa não vai furar, a não ser que tenha alguma perspectiva séria. E a perspectiva séria na costa portuguesa nunca aconteceu e são feitos furos já, não sei, mas há seguramente quase 100 anos que vêm a ser feitos sondagens na costa portuguesa, nunca foram feitos furos, precisamente porque nunca houve indícios de que houvesse realmente petróleo. Mas, no caso do petróleo, a questão é mais controversa, porque o Acordo de Paris entra em vigor em 2016. Estes contratos são anteriores, mas os furos são para ser feitos depois deste acordo entrar em vigor. E este acordo visa descarbonizar. Ora, descarbonizar evidentemente não é desligar a torneira do petróleo hoje... Ou do gás. Ou do gás e morrermos todos. Porque neste momento, com as condições de civilização que condicionam a nossa vida diária, se nós desligássemos a torneira do petróleo, é um pouco a ideia dos japoneses terem desligado as centrais nucleares depois de Fukushima. Passados 2 anos tiveram que as religar,
Porquê? Porque a balança de pagamentos estava a assumir valores incomportáveis porque eles planearam todo o seu abastecimento energético do ponto de vista da eletricidade através do nuclear. Pararam com o nuclear, tiveram que importar petróleo. Não havia receitas que suportassem isso. A civilização ocidental, enfim, tirando uns índios e algumas populações autóctones que vivam diretamente da natureza, não está preparada para se desligar do petróleo. E, portanto, descarbonizar não é desligar o gás, o petróleo, não, é reduzir tanto quanto possível, de forma rápida, essa utilização, mas, sobretudo, keep it on the ground. O que está ainda em exploração, enfim, envolver investimento, vá-se gradualmente desligando. Agora, o que está debaixo do sol permaneça debaixo do sol. E foi essa a razão porque estes eventuais furos provocaram tanta convulsão do ponto de vista das populações, porque seriam, enfim, não digo que as populações tivessem propriamente conhecimento do Acordo de Paris, mas as populações estavam a ver ali uma possibilidade de poluição intensa a perturbar determinadas atividades, nomeadamente pesca e turismo. No caso do lítio, há o problema da contaminação dos aquíferos. É mais grave do ponto de vista ambiental. Por causa do petróleo, só se fosse um acidente, e acontecem, mas o Algarve, por exemplo, enfim, Portugal é uma zona sísmica, é um território sísmico, e, portanto, em condições normais o acidente com as melhores técnicas não aconteceria, mas se acontecesse poderia provocar um derrame e poderia provocar poluição intensa, mas é um risco, de 1 para 1 milhão. No caso do lítio as coisas são um pouco diferentes porque toda a extração, todo o extrativismo, e nomeadamente, por exemplo, a técnica do fracking, no caso do petróleo, que não era isso que estava em causa aqui, pronto. Mas no caso do lítio e a mineração, implica injetar na rocha determinados líquidos para extrair os minerais. Ora, esses líquidos, se não forem devidamente controlados, sobretudo a sua saída, digamos assim, a sua penetração no meio envolvente, pode implicar um sério risco de ficarem as populações sem água ou com água contaminada. E provavelmente por causa disso, porque as pessoas acabam por conhecer e por saber, não propriamente o lítio, mas os wolfrâmios e outros minerais que acabam por, num primeiro momento, gerar emprego, mas é um emprego de altíssimo risco e que muitas vezes os cargos, digamos assim, mais interessantes são ocupados por pessoas trazidas pelas empresas e, portanto, nem sequer são portugueses, porque nós aqui em Portugal não temos aquilo, por exemplo, tem Angola ou Moçambique, eu não vou dizer que isso é bom ou é mau, mas não se pode desenvolver determinados projetos em determinados países e alguns lusófonos sem ter na equipa e na equipa técnica e na equipa jurídica e na equipa laboral, digamos assim, um determinado percentual de nacionais. Nós normalmente não temos essas exigências e, portanto, as populações são carne para canhão, passa a expressão, quer do ponto de vista da utilização de mão de obra, que provavelmente aqui em Portugal será barata comparada com outros locais do mundo, mas com os impactos que vão sofrer no médio e longo prazo. E a questão da água O Estado não devia ouvir as populações antes de assinar estes contratos? A questão é que deveria ser feita uma avaliação de impacto ambiental antes de celebrar o contrato. No Código dos Contratos Públicos, quando se exige um concurso público, portanto, quando há uma necessidade, nomeadamente por razões de valor, de pôr o objeto do contrato à concorrência para saber quem é que faz uma melhor proposta, o Código dos Contratos Públicos diz claramente, claramente, obviamente, dependendo do projeto, não é? Mas, por exemplo, uma empreitada de obras públicas que envolve um impacto no ambiente, todos os candidatos ao concurso têm que instruir as suas propostas com uma declaração de impacto ambiental, que tem que ser forçosamente favorável. Enfim, o condicionalmente favorável, sob pena da candidatura não ser aceite num concurso público. O que acontece nestas situações? Não vão a concurso, porque não há assim tanta procura. Portanto, há um investidor que já experimentou esta técnica em algumas outras partes do mundo, que fez aqui alguns estudos e está disposto a investir. E claro que o governo português o que quer ouvir falar é em investimento, não é? E vende a coisa às populações como isto vai gerar emprego e depois vêm os trabalhadores e consomem nos restaurantes e ocupam os hotéis como se isso fosse, enfim,
não é assim que as coisas acontecem, não é? Porque depois têm locais próprios. A maior parte destas receitas fogem às populações. As populações só têm o prejuízo, só têm o ónus ambiental. Portanto, o governo deveria ouvir as populações, o governo deveria fazer com que nenhum destes contratos fosse assinado sem estar instruído com uma declaração de impacto ambiental que diga quais são as condicionantes e que essas condicionantes sejam assimiladas pelo contrato. Ora, mais uma vez, não é isso que acontece. Vou-lhe ler um excerto de um artigo da Ana Delicado, que é investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e vice-coordenadora do Observatório de Ambiente, Território e Sociedade. Estou a citar. Da publicação quase secreta nas sedes de conselho e num obscuro site da APA, avançou-se para um portal próprio, Participa, onde são disponíveis todos os processos de consulta pública, não só da avaliação de impacto ambiental, mas também dos programas, planos, estratégias, licenciamentos, avaliação de incidências ambientais e outros. O portal disponibiliza toda a informação necessária e um formulário muito simples para que os cidadãos possam chegar e fazer os seus comentários. Mas para que serve tanta acessibilidade, que mesmo assim é restrita aos utilizadores da internet, deixando de fora as camadas da população com menos recursos e literacia digital, quando depois os comentários dos não especialistas são ignorados? Para que serve disponibilizar tanto documento e relatório quando os cidadãos não têm a oportunidade de fazer perguntas e ver as dúvidas esclarecidas em linguagem que entendam? Porque me é permitido pronunciar-me sobre um matador ou em Torre de Moncorvo onde nunca estive, dando à minha opinião o mesmo valor, nenhum de facto, que é da minha família que viver a paredes meias com o dito. Ele pediu que respondesse a estas perguntas. A certa altura, a Margarida, quando me abordou para fazer esta entrevista, falava-me da Convenção de Aarhus, o de Aarhus, que é uma cidade na Dinamarca. Essa convenção, que é de 98, entra em vigor em 2001, vincula a União Europeia, vincula Portugal, tem aquilo que eu chamo uma trilogia do direito ao ambiente, que eu costumo dizer que, enfim, basicamente o direito ao ambiente é acesso à informação, participação pública em procedimentos de tomada de decisão ambiental, acesso à justiça para contestar eventuais decisões que os cidadãos, enfim, o público em geral, considerem lesivas do ambiente. Acesso à informação. O acesso à informação, que foi, por exemplo, o que esteve em causa na decisão da juíza de Lolé, quando deferiu a providência cautelar de suspensão do furo que iria ser realizado. Em Alger. A juíza observou, enfim, analisou o procedimento de consulta pública e constatou o seguinte: havia 2 relatórios sobre 2 dimensões de impacto que aqueles furos poderiam eventualmente causar, que só foram disponibilizados à população depois de o TUPEM, portanto o título que permitiria ao operador furar, estar atribuído. Ou seja, as populações não dispuseram da informação total, suficiente, plena, cabal para perceberem o que estava em causa. E com base nesse raciocínio, a juíza, de forma absolutamente ousada e inovadora, veio dizer, bom, mas então esta decisão é nula, porque viola um direito fundamental, que é o direito à participação pública, direito esse que está condicionado por um prévio outro direito, que é o direito de acesso à informação. Só se pode participar informadamente se tiver acesso atempado, completo, objetivo, claro, à informação. Portanto, estes direitos estão todos ligados. Aceder à informação para participar. Se a participação não tiver o efeito que a população quer, normalmente não tem, então poder aceder aos tribunais com os dados que vêm desde o início. Portanto, no caso do furo de Alger, conseguiu-se travar o furo, depois a empresa acabou por desistir, mas a lógica da juíza foi essa: reforçar o direito à participação pública, dizer uma decisão não é válida se não incorporar uma participação verdadeiramente informada. E, portanto, resta saber se estamos dispostos a, tal como a Ana Delicado estava a referir, estamos dispostos a levar isso às últimas consequências e a dizer que qualquer decisão que possa ter impactos significativos no ambiente tem que ter uma consulta pública, uma consulta atempada, uma consulta objetiva, uma consulta esclarecida, uma consulta informada de todas as pessoas que quiserem participar, do público interessado. Não quer dizer que essas pessoas dizem, não queremos porque não queremos. Bom, então não se faz. Isso não faz parte do nosso quadro democrático. Nós não temos democracia direta. Não é vinculativa. Não é. E mesmo a legislação europeia o que diz é que as entidades competentes devem tomar em consideração aquilo que resultar
da consulta pública. Portanto, em nada na legislação europeia se diz que a consulta pública é vinculativa. E lá está, a nossa democracia é representativa, temperada por momentos de participação. Portanto, as pessoas devem ser chamadas a solidarizar-se no sentido de cuidar de um bem que é comum e, portanto, a tentar fazer com que os responsáveis prestem contas, a ideia da accountability, a ideia da responsabilização política dos responsáveis e, portanto, se não acataram o que as pessoas disseram, porquê é que o não fizeram? E, portanto, no fundo, trata-se de exprimir determinadas opiniões e a decisão de dizer, bom, e estas opiniões que foram expressas não foram acatadas porque isto e porque isto e porque isto. Isto é que é uma fundamentação que espelha uma boa governança ambiental. O que tem sido feito até agora é as avaliações são póstumas, os regimes são obscuros, a informação não é muitas vezes atempada, a informação não é clara, apesar de as diretivas europeias e os próprios diplomas nacionais dizerem estes estudos, por exemplo, o estudo de impacto ambiental no seu conteúdo mínimo, diz tem que ter um resumo não técnico para que as pessoas comuns, como eu, não é? Como eu, possam perceber, porque eu não sou engenheira. Um dos grandes problemas dos juristas no direito do ambiente é nós lidamos com ciências, lidamos com um objeto que envolve o tratamento por ciências que não são o direito. E, portanto, tem que nos explicar como se fosse uma criança de 7 anos, ou pronto, pelo menos como se fosse um jovem com 16 ou 18 anos. E isso não acontece. E, portanto, depois o que sucede é que há mini convulsões sociais que no caso português são mini porque as pessoas verdadeiramente não se mobilizam. O entusiasmo acerca de uma determinada causa dura pouco. Portanto, as pessoas não têm uma capacidade de projetar uma determinada decisão no futuro, no sentido de eu vou ver a minha qualidade de vida gravemente afetada. As pessoas aderem ao BRUA naquela altura, mas depois, passado uma semana, já há outra notícia mais inquietante e acabam por deixar cair as coisas. Nós não temos mecanismos de democracia participativa enraizados. Em Portugal, por exemplo, nos Estados Unidos, há referendos locais todas as semanas. Olha, o que é que acha? Fazer aqui um parque de estacionamento ou um parque de diversões? Podia ser uma solução em Portugal, esse tipo de instrumento? Se não houver uma cultura de participação cívica, não. E essa cultura de participação cívica, do meu ponto de vista, enfim, isto é óbvio o que eu vou dizer, mas tem que ser gerada na consciência dos futuros adultos. E, portanto, isto passa tudo muito pela educação ambiental. O direito do ambiente, eu costumo dizer aos meus alunos, é um direito muito antipático. Só nos diz aquilo que nós não podemos continuar a fazer. Não podes continuar a usar o automóvel, tens que andar de bicicleta. Oh, começado, então, mas eu agora estava no meu carrinho, estou simpático, dava-me tanto jeito. Não podes continuar a tomar banho de imersão, não. Tens de tomar um duche o mais rápido possível porque a água é um bem escasso. O direito do ambiente só nos diz aquilo que nós não devemos fazer. E, portanto, nós temos que criar condições para sermos seres altruístas, não é? E, no fundo, pensarmos não apenas na nossa geração, mas nas gerações futuras. Enquanto isso não acontecer na formação da pessoa, tem que haver uma consciencialização desde pequenino, é o tal de pequenino se torce o pepino. Pronto, e, portanto, a criança, o adolescente, o jovem, tem que ser ensinado para assimilar as condicionantes ambientais que vai ter daí para a frente e vai ter cada vez mais. Mas isso tem que ser enraizado, porque se não for através da educação ambiental não se consegue fazer a mudança que precisamos e já estamos muito atrasados. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, professora Carla Amado Gomes, especialista em Direito Ambiental. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, e pelo Pedro Miguel Santos, que fez a edição, e também pelo Bernardo Afonso, que foi responsável pelo som. A Joana Batista fez o vídeo e a fotografia. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Moutafes, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lourdes Fever. Podes ouvir mais entrevistas sobre os temas que estamos a cobrir a propósito das eleições legislativas de outubro em fumaca.pt, no YouTube, Spotify e na tua aplicação de podcasts. Queremos também fazer com que o Fumaça seja o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt/contribuir. Obrigada.